Estava eu aqui pensando com meus botões por que é que as pessoas que estão presas, acusadas de terrorismo, que foram presas no galpão da polícia em Brasília e mais tarde transferidas para os presídios locais, reclamam que as crianças e os idosos não estão recebendo tratamento adequado. E eu fico me perguntando o que crianças, principalmente, mas também idosos, faziam naquela invasão dos 3 prédios principais da República na Praça dos Três Poderes domingo passado, quebrando coisas, destruindo, quebrando vidros. Em resumo, essas crianças e esses idosos foram expostos a perigo pelas pessoas que são os seus parentes e responsáveis, que deveriam agora responder por expor a perigo vulneráveis, que são os idosos e as crianças. Mas é uma tática de guerrilha, uma tática antiga, essa tática de você usar gente, principalmente crianças e velhos, como escudo humano. Você põe crianças, isso é comum, Ucrânia, Palestina, todos os lugares fazem isso, Israel faz isso, todo mundo faz isso. Bota criança e idoso em situação de risco, quando muito não seja, até armazenando munições e armamentos nos lugares onde eles vivem ou estudam. E isso expõe, evidentemente, a perigo. Eu estou usando esse exemplo só para dizer que essa situação que nós estamos testemunhando no Brasil não é uma situação nem inédita, nem muito anormal ou anômala. Na verdade, é uma escalada, é um plano. O que aconteceu no dia 8, na Praça dos Três Poderes, não foi por acaso. Não foi um ato isolado. Isso faz parte de uma escalada, faz parte de um plano, faz parte de um projeto de poder que está na cabeça de algumas pessoas, principalmente do Jair Bolsonaro, mas também na cabeça do general Augusto Heleno, que é o grande mentor por trás disso aí, que 4 anos atrás recusou o lugar de vice na chapa de Bolsonaro, preferiu ficar dentro do poder, lá dentro do palácio, fazendo o trabalho sujo no GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, esse plano que está em desenvolvimento, que nasceu na cabeça de Augusto Heleno e alguns outros, é um plano muito bem traçado. Ele já derrubou 3 torres de transmissão de eletricidade em Rondônia e no Paraná. Ele já promoveu invasão de restaurantes e já promoveu badernas, incêndios de rua, ônibus incendiados, carros incendiados em Brasília, no dia 12 de janeiro, dia da diplomação do Lula e do Alckmin. Em resumo, é um plano orquestrado, preparado para desacreditar as instituições, fazer crer que as instituições são frágeis, que a democracia brasileira é uma balela, é uma brincadeira, que nós temos uma vocação autoritária e que essa vocação autoritária transborda para as ruas, como nós estamos vendo nas manifestações da população civil. É verdade, o Brasil tem uma sociedade que já é estruturalmente repressora, estruturalmente autoritária e machista e misógina e essa coisa toda, mas isso pode mudar e está mudando. Você viu o discurso do Lula, a própria eleição do Lula é o Brasil se reencontrando com a vontade dele de andar para frente, não de consolidar mais ainda, fossilizar essa estrutura patriarcal, machista, racista brasileira da sociedade. E isso é o grande desafio, porque as Forças Armadas, elas representam esse lado da sociedade, esse que nós não queremos. E isso está provado quando você vê o Exército dar o apoio logístico que deu a essas manifestações na entrada dos quartéis,
inclusive fornecendo comida quando foi necessário, cobertor quando foi necessário, ajudando no que pôde quando foi necessário. O Estado brasileiro, representado pelas Forças Armadas, pelas polícias militares e pelas polícias rodoviárias federais e também alguns segmentos das polícias civis, esse Estado que é representado por isso aí que é o Estado causador dessa situação de instabilidade, causador dessa situação de dúvida. Estamos no caminho certo ou não estamos? É esse mesmo o destino do Brasil? Nós vamos ficar repetindo esse tipo de coisa pela eternidade? É um absurdo pensar esse tipo de hipótese, mas é o que eles acham que nós devemos pensar sempre. Quer dizer, por que ficar pensando que o Brasil é diferente do que é? O Bolsonaro dizia isso em 2018, dizia, o que eu quero é voltar ao Brasil há 50 anos atrás. Ele dizia isso, ele não escondeu isso de ninguém. Como dizia também que ele foi, como do exército, né? Ele foi treinado para matar, não foi treinado para fazer viver ou dar vida a ninguém. Não foi treinado para enfrentar pandemia e procurar cura ou procurar paliativos. Ele foi criado para deixar morrer. Então, é por isso que ele dizia, o que acontece? As pessoas assim, vivem e morrem, é assim mesmo, é natural. Esse tipo de raciocínio é o tipo de raciocínio que nós estamos contestando desde a eleição do Lula, desde a campanha eleitoral agora de 2022. E é contra este raciocínio que nós nos impomos agora, essa ideologia que nós nos levantamos agora. E é preciso, para eliminar qualquer possibilidade de sucesso do terrorismo no Brasil, cortar a cabeça desse movimento terrorista, que é cortar, prender Jair Bolsonaro. Não pode ficar andando em Miami livremente e de lá fazendo suas diatribes. Tem que ser preso e responder pelos seus crimes, para que a população veja, para que esse Brasil que está dormindo, esse Brasil que está anestesiado, veja que há um país que responde para os seus desafios, responde positivamente aos desafios que se impõem. Bolsonaro solto é o nazifascismo brasileiro vivo e traduzido nesse terrorismo que não vai ter fim. A ideia deles, o propósito, é tomar o poder à força. Um abraço.